Aí sim, melhorou, coisa boa. Boa noite a todos, a graça e a paz. Que delícia estar aqui com vocês, comemorando, celebrando morte, vida, ressurreição, o verdadeiro significado da Páscoa. Independente do que o mundo pode falar aí fora, né, de coelhinho, de chocolate, disso e daquilo, mas nós sabemos que não mataram Jesus. João 10:18, Jesus se entregou por cada um de nós. Jesus, ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso, às vezes eles tentam fazer igual no Natal, né? No Natal, Papai Noel tenta roubar a cena do verdadeiro significado da comemoração do nascimento de Jesus. Na Páscoa, um personagenzinho também, o coelhinho, né, que vem tentar desviar os olhares aí do verdadeiro motivo desta importante comemoração, importante celebração para nós cristãos, que acreditamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Então, a celebração da Páscoa não tem nada a ver com os símbolos que tem por aí, que o mercado mostra, aparece, mas o verdadeiro significado da Páscoa está lá em Êxodo, no capítulo 12, mas também não é o texto base. Eu só vou dar uma explanação do que aconteceu, que nós encontramos nas Escrituras, aquilo que nós vamos declarar nesta noite, o verdadeiro significado. A Páscoa que comemoramos hoje é a maior de todas as festas cristãs. Sabe por quê? É a libertação da escravidão no Egito. Libertação. E Deus usa a vida de Moisés, Deus usa a vida de um homem para tirar o povo do Egito. Deus manda 10 pragas até o faraó para que ele libertasse o seu povo daquela escravidão. Mas o que acontece? Cada praga que Deus mandava, o faraó endurecia ainda mais o seu coração, ficava mais duro, até que o primogênito de cada família, o que aconteceu? Seria morto. Mas os filhos dos judeus, eles seriam poupados. Poupados de que maneira, pastor? Sacrificando um cordeirinho, sacrificando o cordeiro e passando do seu sangue sobre os umbrais das suas casas, das suas portas. E na noite que o anjo da morte passou por todos esses lares, o que aconteceu? Onde havia o sangue do cordeiro, esse espírito de morte, esse anjo da morte passava por alto e lá não acontecia nada. Eles estavam protegidos, eles estavam guardados. Então, depois que o anjo da morte passou pelo Egito, o faraó decidiu deixar livre a Israel. Deixa eu colocar aqui meu tempo, senão eu vou me empolgar hoje, né, pastora? Então, vou deixar direitinho aqui. E esta celebração recebe o nome de Pessah. Pessah, que em hebraico significa passagem da escravidão para a liberdade. E daí vem a palavra Páscoa. Então hoje nós comemoramos a passagem da morte para a vida. Hoje é Páscoa para nós, povo de Deus, a maior festa cristã que pode acontecer. E simbolizando a passagem da escravidão do pecado para a liberdade da vinda de Deus. Isto é o símbolo. Simboliza a passagem da escravidão do nosso pecado para a liberdade de vida com Deus. Em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos morrer, mas Deus providenciou uma grande salvação, porque nos amava demais. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas que tenha vida eterna. Romanos 5,8 diz que Cristo morreu por nós quando ainda nós vivíamos no pecado. Pensa, nós vivendo no pecado e Deus deu o seu Filho por cada um de nós, o quanto Deus nos ama, quanto Ele demonstrou esse amor sobre cada um de nós. E em 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue nos purifica de todo o pecado. O Cordeiro derramou seu sangue por nós para que possamos ter vida. Então nessa noite não fique de fora dessa celebração. Às vezes nós estamos aqui em cima ministrando ceia,
mas a gente vê algumas pessoas que não participam da ceia. Deixa eu falar uma coisa para você: você só não pode participar da ceia se você estiver contente com a vida de pecado que você está levando. Porque se você se arrepender, se você quiser mudar de vida, se você quiser sentir nojo desse pecado a partir de hoje e quiser mudar de vida, participe, não fique de fora, porque se você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você confessar Jesus no seu coração, declarar Ele com a sua boca, você terá vida eterna. Romanos 10, 9, versículo 10, ele dá um novo significado a partir dessa data, a partir desse tempo, a partir desse dia. Ele trouxe a boa nova para cada um de nós, é uma esperança de vida melhor, é ensinamentos para que o povo de Deus se libertasse de todo o mal. Então todo o mal que você pensa que pode estar sobre a sua vida, ele já levou na cruz do Calvário. Por isso não fica remoendo, por isso não fica se segurando, por isso é noite de entrega. E Ele veio nos reconciliar com Deus. Reconciliação, é de volta, é conversão. Ele dá chance de nós vivermos uma vida abundante juntamente com Ele. Não é sem Ele, é tudo com Ele, por Ele e para Ele. Então a ressurreição, ela simboliza o início de uma nova vida. Um novo tempo, uma nova história, um novo trajeto, um novo percurso, e Ele te liberta da vida de escravidão do pecado. 1 Coríntios 1, no versículo 7, na parte B, ele diz assim que Jesus é a nossa verdadeira Páscoa, Jesus é o nosso libertador, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele já foi sacrificado por cada um de nós. Nós não temos mais o que fazer. E nós somente podemos dizer: Feliz Páscoa, Feliz Ressurreição, se nós temos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se nós entendemos isso, que Ele foi o Cordeiro imolado naquela cruz por mim e por você. Você crê nisso? Você pode dizer um amém bem forte? Glória a Deus. Mas tem um segredo para tudo isso. Para nós vivemos essa noite de ressurreição, nós temos que passar pela sexta-feira da paixão. E o segredo está aqui. E é isso que eu quero refletir com você nessa noite. Para nós chegarmos nessa vida abundante, para nós chegarmos nessa vida transformada, para nós chegarmos nessa vida renovada, para nós vivermos esse domingo de ressurreição, nós temos que passar por um trajeto. E em cima desse entendimento, em cima dessa compreensão que nós temos na morte de Jesus na cruz, ela vai refletir o verdadeiro cristianismo que está dentro de mim e de você. Nós só vamos conseguir viver vida de Cristo, nós só vamos conseguir viver este amor, esta entrega, se nós entendemos a sexta-feira, se nós entendemos o que aconteceu durante toda aquela semana, que Jesus passou, sofreu, caminhou, porque os acontecimentos que se seguiram durante toda a semana, que a cruz ali não começou só ali, mas desde que Jesus nasceu, quantas perseguições houve na vida dele, mas a última semana, quando começa no domingo passado, quantas situações ele não passou? Por isso, antes de nós olharmos para o Calvário, nós não podemos esquecer da preparação para ele. Antes de nós olharmos para o Calvário, nós não podemos esquecer a preparação para o Calvário, que foi durante toda uma semana. Começa no domingo, vou fazer um resumo aqui, começa no domingo, uma semana que se inicia com uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, passa a segunda-feira dormindo em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, onde se hospeda e fica lá até na quarta-feira. Mas entre esta segunda e essa quarta-feira, no caminho, Jesus amaldiçoa aquela figueira infrutífera no meio do caminho e faz a segunda purificação no templo. Quando chega a terça-feira, terça-feira é o dia mais agitado aqui na vida de Jesus. Durante toda essa semana, eles indo até Jerusalém,
O povo já está lá amontoado para ouvir as suas histórias, as suas parábolas. Mas ao longo do dia ele é submetido a 4 interrogatórios naquela terça-feira. O primeiro sobre a sua autoridade, o segundo sobre o seu tributo, o terceiro sobre a sua ressurreição e o quarto ele fala do primeiro mandamento. Um dia que começa todo tribulado, todo agitado, mas diante de tantos questionamentos que vêm sobre a vida dele, o que acontece? Jesus entra no bate-papo ali e fala assim, deixa eu dar uma confundida aqui em vocês. Mateus 22:41, ele solta uma pergunta que explode na cabeça deles lá. O que vocês pensam a respeito de Cristo? E a pergunta que eu solto aqui para você nesta noite, o que vocês pensam a respeito de Cristo? Vocês têm algum sentimento? Vocês têm alguma revelação? Vocês têm alguma manifestação a respeito de Cristo? De quem Ele é filho? Ele solta essa lá para aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes que estavam no meio daquele povo. E ele segue, ainda fazendo denúncias gravíssimas contra aqueles fariseus e escribas. Aparecem alguns gregos ali no meio, mas quando os discípulos chamam a atenção de Jesus para a imponência do templo de Salomão, que está lá em Mateus 24, o Senhor pronuncia o seu grande sermão. E ele diz assim: eu garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E aqui ele está falando sobre o quê? Sobre a sua volta. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. O que você tem feito nesses dias? E ele vai chegar de repente. Ele não vai bater e entrar. Como você está com a sua vida diante dele? Como estão os seus dias diante dele? Como está o seu tempo de comunhão, de intimidade, de leitura, de jejum, de busca, de serviço? Ele está avisando. Não vai ficar pedra sobre pedra. Eu estou voltando. E nessa mesma terça-feira, ele pela 4ª vez, ele fala sobre a sua crucificação. Ele antecipa, ele avisa. E ele volta para Betânia, aonde o que acontece? Ele é ungido. E na outra ponta, o que está acontecendo? Judas está negociando o passe de Jesus, lá com aqueles sacerdotes, o pacto de traição. Vem a quarta-feira, a princípio um dia de descanso, um dia de renovo, um dia para recobrar as suas energias, e já volta a quinta-feira. E quando chega a quinta-feira, Jesus manda fazer todos os preparativos da Páscoa. Chega a noite, prepara tudo. Prepara aí, meus discípulos, vamos começar a celebrar a Páscoa. E o que acontece naquele momento? Jesus ainda tem que desfazer uma contenda, uma discussão no meio deles ali. E além dele mostrar que quem deve ser, como deve ser o ato do maior, que é servir mais, que estar mais submisso, Jesus ainda lava os pés dos discípulos. Lição prática. Você tem sido prático no seu dia? Você tem tido atitudes práticas no seu dia com o seu semelhante, com o seu irmão, com o seu próximo, com aquele que está ao seu lado? Você tem tido atitudes práticas através daquilo que Jesus já fez na cruz por cada um de vocês? E ele ainda faz o quê? Ele fala a respeito da traição de Judas. E ele fala mais, que Pedro iria traí-lo também, iria negá-lo, iria virar as costas para ele. Mas Jesus dá para eles uma nova oportunidade.
Jesus dá para eles um novo mandamento. E esse novo mandamento está lá em João 13, no versículo 31, que ele diz assim: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Um novo mandamento vos dou. E nesta noite de quinta-feira, Jesus institui a Santa Ceia. Aquilo que nós vamos fazer nesta noite, como um memorial da nova aliança. Como um memorial de que Ele morreu por cada um de nós e trouxe novidade de vida. E através do corpo e do sangue é firmado ali esta conexão. E enquanto caminhavam em direção ao Monte das Oliveiras, Jesus faz ali o seu discurso de despedida. Jesus começa a se despedir dos seus discípulos. E eles começam a ficar tristes. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: eu estou indo, mas eu vou deixar o Espírito Santo para vocês. Eu estou indo, mas eu vou deixar alguém que vai dar assistência para vocês. Eu estou indo, mas eu vou deixar um ajudador para vocês. Eu estou indo, mas eu vou deixar o Paracleto para vocês. Eu estou indo, mas eu vou deixar um amigo poderoso aí com vocês também. Porque a missão é grande. Porque o desafio é grande. Porque nós vamos ter que andar muito. Nós vamos ter que marchar muito. Nós vamos ter que caminhar muito. E quando ele chega ao Monte das Oliveiras, ele faz uma oração intercessória. É como diz o texto em Timóteo: ele é o único intercessor entre os homens e Deus. É Ele quem faz esta conexão, é Ele quem faz esta ligação. Por todo aquele que nele crer, Ele intercede. Ele é aquele que faz esta... Eu imagino assim, sabe aquela hora que a gente está brabinho com Deus? Ninguém aqui ficou brabinho com Deus, brabinho com Jesus? Falou assim: mas não é do meu jeito, eu não quero. E vai orar, e vai buscar. Eu imagino que chega essa oração assim, toda atravessada nele. Ele digere tudo aquilo e passa para o Pai, com um jeito suave, com um jeito doce, com um jeito gostoso, com um jeito leve, com um jeito mais tranquilo. Este é o nosso intercessor. E na sexta-feira, inicia a sexta-feira, começa a sexta-feira começa à meia-noite, e quando vira meia-noite, ele já se sente agoniado, ele já se sente com uma tristeza mortal, ele já fica incomodado, ele já está no jardim do Getsêmani, localizado no Monte das Oliveiras, e convida 3, Pedro, Tiago e João, para ir orar com ele. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 14. Marcos 14, no versículo 32. Aqui nós podemos ver toda a humanidade de Jesus. Aqui nós podemos ver o quanto homem, quanto ser humano como nós, ele sentiu na sua carne, no seu coração, na sua alma. E ele diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago, João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse:
a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. Prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse para Pedro: Você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Quanto homem Jesus foi, quanta humanidade Jesus tem dentro dele. E foi essa luta interior que fez o seu suor se transformar em sangue. O seu suor rolava pelo chão. Sangue. Tanta era a opressão, tanto era o medo, tanto era essa tristeza mortal que diz o texto. Até que aparece Judas, até que continuam os interrogatórios, até que as coisas continuam. Neste momento, desses homens chegando até ele, interrogatórios e mais interrogatórios, que duraram cerca de 9 horas. O primeiro interrogatório foi perante Anás, o segundo interrogatório, Caifás, o terceiro interrogatório, todo o sinédrio reunido, o quarto interrogatório perante Pilatos, o quinto sobre Herodes e o sexto sobre Pilatos. E desta vez, o que acontece? Muito pressionado Pilatos, condena. Desta vez, pressionado pelas autoridades e multidão dos judeus, Pilatos solta Barrabás e manda crucificar Jesus. E sob a acusação que ele traía César, dizendo: ele é rei dos judeus. Tentaram de todos os modos. Jesus é entregue e crucificado. E vem o sábado. E durante a sexta-feira ainda, nós podemos ver quanto sofrimento naquela cruz. Até que ele emite um grito alucinante. Um grito direto para o coração do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Jesus atinge o máximo da sua dor humana. Jesus atinge o ápice da sua dor, experimentando todo o abandono, experimentando tudo aquilo que vem sobre ele. Pecado, o nosso pecado. E Jesus expira entregando o seu espírito nas mãos do Pai. E é onde acontece todos esses fenômenos sobrenaturais. Jesus sepultado. O sepulcro no sábado é oficialmente lacrado. E domingo Jesus ressuscita. O
que podemos entender desta semana de tanta pressão, opressão, aperto e medo na vida de Jesus? E é aqui que eu quero que vocês anotem, escrevam, porque Getsemane é prensa, Getsemane é lugar de tirar o melhor azeite, Getsemane é local onde nós vamos ser esmagados. E como vimos no texto de Marcos 14, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja como eu quero, e sim como tu queres. A primeira coisa que nós temos que passar é pela nossa vontade. A nossa vontade. Nós temos que matar o nosso eu, matar o nosso querer, matar aquilo que quer ser maior do que a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa vontade ela é egoísta, a nossa vontade ela só olha para dentro de nós. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Como comentava esses dias, às vezes nós ouvimos assim: gente, nós precisamos ter força de vontade. Mas eu via um neurocientista falando esses dias que nós não precisamos de força de vontade, porque a nossa vontade é de talvez estar em casa essa hora descansando, talvez estar na praia, talvez estar viajando, talvez assistir um Netflix, talvez comer uma pipoca, talvez tomar um refrigerante. Essa talvez seja a nossa vontade. E ele fala que nós temos que ter força, mas força de compaixão, força de compromisso. Nós temos que ter outros tipos de força e buscar a vontade de Deus. Este é o vocabulário que nós temos que ter a partir desses dias, porque a nossa vontade não é a melhor. A vontade de Deus, sim, é boa, perfeita e agradável. E em alguns momentos vai ter dor e sofrimento. Em algum tempo dessa viagem, dessa jornada, vai ter dor e sofrimento. Por isso que nós temos que ter é a vontade de Deus sobre nós. A vontade de Deus sobre as nossas vidas. A segunda experiência de Jesus no Getsemane, e talvez o maior exemplo é obediência. Seja feita a tua vontade. Ele obedeceu. Vocês pararam para pensar que se não tivesse tido obediência no Getsemane, não teria Calvário? Se ele não tivesse obedecido ao chamado, ao desafio, não teria Calvário? Nos momentos de angústia, nos momentos de aflição que aconteceram um pouco antes, foi traído, foi negado e foi abandonado. Traído por Judas, negado por Pedro e abandonado pelos seus discípulos. Qual desses sentimentos pode estar dominando você nesses dias? Você tem algum sentimento de traição? Você tem algum sentimento de negação? Você tem algum sentimento de abandono? Jesus passou por cada um deles. E nessa noite é noite de cura e libertação, de vida nova, de experiência nova, de ciclo novo entrando na sua vida, na sua casa, aonde você trabalha, aonde você passa, aonde você caminha, você tem a luz de Cristo sobre você. Esses sentimentos têm que ficar de lado, têm que ficar de fora. Amados, esta acusação que muitas vezes vem sobre as nossas vidas, ela tem prazo de validade. E esse prazo de validade quem determina somos nós. Somos nós.
nós colocamos um basta, nós colocamos um limite, nós colocamos um ponto final. Só nós podemos fazer essas coisas. Eu vi uma frase esses dias que diz assim: a verdade não precisa de defesa. A verdade não precisa de defesa. Por quê? Quem é a verdade? E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é Cristo. Por isso, fica firme, fica firme, fica firme na obediência, fica firme onde Deus tem te estabelecido. E o terceiro ponto, Getsemane, ou este local que você está passando aí, esta luta, é lugar de batalha, e batalha espiritual, é lugar de você lutar, é lugar de você se posicionar, é lugar de você experimentar o mover de Deus. Nas lutas, a melhor posição é nós estarmos de joelhos diante de Deus. Como Jesus estava? Prostrou-se e orava. Prostrou-se e orava. Prostrado, rosto no pó, cara no pó. Os nossos joelhos, amados, eles podem nos levar a lugares que os nossos pés não podem nos levar. Os nossos joelhos nos levam em lugares onde nós experimentamos o sobrenatural. Os nossos joelhos, nós experimentamos céu na terra. É de joelhos que nós vamos vencer. Esta luta, esta batalha que você está passando, é de joelhos que você vai vencer. Não tem outra maneira, não tem outro modo, não tem outro jeito. É vida de oração, é intimidade, é relacionamento, é obedecer à vontade de Deus. Só assim nós vamos ver essa mudança. Eu via uma frase de um teólogo, ele falando a respeito de quando Jesus alerta Pedro a respeito do tempo da oração. E quando vemos Jesus alertando Pedro, sabe o que dá a entender? É que quem dorme na hora de orar vai ferir na hora de perdoar. Quem dorme na hora que é para orar, que é para buscar, que é para interceder, se você não estiver orando, não estiver buscando, não estiver ligado, a hora que você precisar perdoar, você não vai conseguir. Por isso é oração, é oração, é oração. O coração de Jesus, ele está aflito, a sua alma está triste, abatida, e ele prostrado diante de Deus, nós podemos ver ele agonizando, tenso, em conflito, lutando contra medo e pedindo livramento. Que livramento você precisa hoje? Do que você precisa ser livre hoje? Do que você precisa se libertar hoje? Talvez do álcool, da pornografia, da bebida, seja o que for. Qual livramento você precisa hoje? Todos esses sentimentos são legítimos. Nós podemos ter estes sentimentos. Não existe super-homem, não existe super-mulher. Esses sentimentos são legítimos nas nossas vidas. Agora o que não pode é eles nos dominarem. Eles não podem ser maior do que Cristo em nós. Esses sentimentos de ansiedade, medo, aflição, tristeza, agonia, tensão e os conflitos não podem ser maior que Jesus. Não pode ser maior do que aquilo que está em nós. Não pode. Amados, é melhor nós sofrermos esta angústia com Cristo do que nós cairmos nas mãos de Satanás. É melhor nós sofrermos essas angústias com Cristo do que nós cairmos nas carícias do diabo,
nas carícias do inimigo. É melhor este sofrimento com Cristo, de saber que Ele está no controle de todas as coisas, essa obediência, esse tempo de oração, matando a nossa vontade. Mas quando nós olhamos todas essas coisas, a gente começa a identificar outros detalhes. O sofrimento de Jesus não se inicia na tortura física. O sofrimento de Jesus não se inicia lá com aqueles religiosos. Este sofrimento vem antes. Quando ele começa a imaginar o tipo de sacrifício que ele ia passar. E talvez você fale assim: pastor, mas eu sei o tipo de sacrifício que ele passou. Eu sei das chibatadas, eu sei da cruz que ele carregou, eu sei de todo o esforço que ele fez. Cada cusparada, cada açoite, cada espinho, cada cravo ali nas suas mãos, nos seus pés. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que mais Jesus temia não era isso. O que ele mais temia era a tragédia, a desgraça de ficar separado do Pai, de se desconectar de Deus, de ficar longe dele, nem que seja por poucas horas. Era isso que agoniava, era isso que o matava, era isso que o desesperava, era isso que trazia essa tristeza mortal. O processo faz parte, mas ficar longe de Deus é pior. As dores, amados, fazem parte do processo, mas ficar longe de Deus é sinal que nós estamos próximos ao pecado. Dores fazem parte do processo, mas não fica longe de Deus, não se separa de Jesus, não abandona o Espírito Santo, fica ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, porque senão nós vamos cair. Dores fazem parte do processo, mas não se afaste de Deus. Vai cair, vai cair. E Deus estabelece na cruz o seu verdadeiro modelo de amor. Esta é a relação, esta é a conexão. Se uma pessoa ainda não teve essa clareza de que é um amor incondicional, é um amor que não espera nada em troca, é um amor que não precisa negociar, porque Jesus, ele veio com uma missão muito clara. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como você está cumprindo a sua missão? Como você está cumprindo a sua missão? Você está mais preocupado com os seus problemas do que aquele que está ao seu lado? Você está mais preocupado com o seu eu, com a sua vontade, com o seu ego, do que com aquele que está ali na sua frente, necessitado, precisando de uma mão estendida? Como está o seu coração? Watmani tem uma frase que diz assim: o cristão é uma pessoa que não vai ganhar o que já ganhou. O cristão é uma pessoa que não vai ganhar o que já ganhou, e nem vai pagar o que já foi pago. Você e eu não vai ganhar o que já ganhou, e nem vai precisar pagar o que já foi pago, porque a vitória já foi proclamada na cruz do Calvário.
nós já temos a vida eterna, nós já temos a salvação. Você que entregou sua vida para Jesus, você tem esta vida eterna. Então este evangelho precisa ser pregado, esse evangelho precisa ser entregue, é o que anuncia o resultado da morte e ressurreição de Cristo. Como falávamos algumas semanas aqui, é avivamento, não é ajuntamento. Nós precisamos ter avivamento em nós. E avivamento, como diz o pastor Carlito, como o Dani repetiu aqui na semana passada, avivamento não é quando o fogo desce, mas é quando esse fogo se espalha, esparrama. Quando nós saímos aqui desse quartel-general, ali daquela porta para fora, e falamos do que Jesus tem feito na nossa vida, quando nós contamos o nosso testemunho, quando nós oramos pelas pessoas, quando nós impomos as mãos, sabendo que quem cura é Ele, que não sou eu, não é você, é Ele quem opera esta obra maravilhosa, é Ele quem levou na cruz. Por isso, esta é noite de libertação. E eu quero convidar meus irmãos aqui do louvor, porque Deus já nos libertou, Deus já nos regenerou, Deus já nos justificou, Deus já nos santificou, Deus já nos purificou e nos deu sabedoria e vida abundante. Sabedoria e vida abundante, como fruto da sua graça. A graça maravilhosa de Deus, a graça transformadora que ouvimos algumas semanas atrás, a graça da obra da cruz, de como Ele foi maravilhoso, como Ele está sendo maravilhoso e como Ele continuará sendo este Pai amoroso. E eu quero dizer uma coisa para você: mesmo que você desista dele, Ele não vai desistir de você. Mesmo que você pense em desistir dele, Ele não vai desistir de você. Lembra de Jonas? Uau! Não tenta fugir. Pôs a mão no arado, olha para frente, segue em frente, marcha, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Se você está com Jesus, se você está em obediência à palavra, se você está matando a sua vontade, se você está com o joelho no chão, vai dar certo. Ouça a voz de Deus, ouça o Espírito Santo. No seu tempo de oração, leia, ore, mas pare para ouvir. Talvez você fale assim: Deus não fala comigo. Você não para ouvir. Pastor, Deus não fala comigo. Você não para ouvir. Pastor, Deus não fala comigo. Você não abre a Bíblia. Você só quer caixinha de promessa. Deus não fala comigo, Ele não está fazendo o que eu quero. É a sua vontade ou a dele? Quero te convidar a estar em pé. Não mataram Jesus. Ele se entregou por nós. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer, mas é a obediência, é a oração, é a entrega, é experimentar o sobrenatural dele sobre cada um de nós, é mudança de vida, mudança de atitude, é renovação de mente, é quebrar a dureza do coração. Noite de Páscoa, noite de nós experimentarmos este novo, tudo de novo, vindo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Abri mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. E assim mesmo se humilhou,
como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus eu creio, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Levante sua voz, suas mãos e declare: Nome sobre todo nome, com toda a sua nome força, sobre todo nome, com toda a sua convicção. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Só as vozes agora. Deus forte. Seu Deus nome forte. é maravilhoso, conselheiro. E eu quero convidar você que está com esse coração aflito, com a sua alma abatida, vir até aqui à frente, que nós queremos orar com você. Nós queremos tirar esta agonia, nós queremos tirar essa tensão, porque Jesus está neste lugar. Você que precisa de um óleo novo, de uma unção nova sobre você, sobre aí a sua saúde, vem até aqui à frente. Nós queremos impor as mãos sobre você nesta noite, e que você, com esses sentimentos, que são legítimos sim, vai sair daqui curado, vai sair daqui transformado. Dê um passo de fé nesta noite e saia deste lugar liberto, livre da sua ansiedade, livre da sua depressão, livre do seu medo, livre da sua dúvida. Livre-se agora em nome de Jesus. Você que precisa se arrepender para ter esse tempo maravilhoso de ceia que teremos agora, que você venha até aqui. Fala assim: Pai, eu não consigo vencer este pecado na minha vida. Derrame-se aqui agora, ajoelhe-se, entregue-se aqui agora diante dele, porque ele quer te dar uma novidade de vida. Ele quer te trazer uma nova história, um novo momento, um novo tempo vindo sobre você. Ele quer trazer uma nova estação sobre os seus dias. Não perca as oportunidades desta noite. Tire agora toda esta angústia do seu peito. Espírito Santo está neste lugar. O sofrimento, ele vai passar, porque Jesus está entrando. O sofrimento vai passar, porque Jesus está aqui. Eu quero chamar os diáconos, diaconisas, a estar vindo aqui à frente, impondo as mãos sobre os nossos irmãos aqui, que nesta noite precisam deste toque poderoso de Jesus. Coração renovado, um coração tocado, um coração que está prostrado diante de Deus. Pai, eu creio que será assim. Maravilhoso Tu és, poderoso Tu és. O Senhor é único, o Senhor é perfeito, o Senhor é grande, o Senhor é aquele que faz, Senhor, a mudança. Traz a mudança, Pai. Eu sei que o Senhor opera nesta noite de um jeito sobrenatural. E essas pessoas que vieram até aqui à frente, eles serão tocados por Ti, serão movidas por Ti, serão movidas, Pai, pelo toque do alto. Eu creio, Senhor, que o Senhor virá poderosamente com o Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo desce, o Espírito Santo derrama, o Espírito Santo traz graça, o Espírito Santo traz força, o Espírito Santo traz renovo sobre ti agora, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que nós vamos experimentar nesta noite a salvação, porque a salvação não vem por outro caminho. Nenhum outro nome foi ou será designado, Pai, para a nossa salvação. É somente o nome de Jesus. Está escrito, Pai. A Tua salvação toca, a Tua salvação vem, a Tua salvação fortalece. Pai, através dessa salvação, nós vamos continuar declarando que o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a verdade e também a vida, Pai. Senhor, nós sabemos que ninguém se achega até Ti, Senhor, se não for por este caminho. É único, não existe outro, não tem outro caminho. Continua derramando, Pai.